guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Olá, muito boa noite! Estamos aqui hoje em mais uma reunião online para transmitir a palavra de Deus. Eu creio que o Senhor Jesus já tocou aí o coração de muitas pessoas para participar conosco. Você que nos assiste, compartilhe, né, esse culto com os seus amigos, com os seus familiares, para que essa palavra possa alcançar muitos corações nessa sexta-feira, porque daqui a pouquinho eu vou entrar na mensagem, e a mensagem hoje ela é muito importante para aquelas pessoas que querem uma mudança em sua vida, querem verdadeiramente respirar o ar da liberdade. E vai ser muito especial o que Deus vai falar ao nosso coração. E também depois, no finalzinho da palavra, na hora da oração, eu vou ministrar também a bênção no copo com água. Então, se você puder já deixar o seu copo com água separadinho aí, para que na hora que nós acabarmos a palavra, na hora da oração nós vamos consagrar e Deus vai se manifestar. Porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crer. Então convide, dê o seu oi, que você está aí nos assistindo. Eu tenho falado para as pessoas que elas podem colocar os seus pedidos de oração, o nome de pessoas que estão precisando de oração. Eu vou colocar no meu relógio de oração, eu vou colocar e apresentar essas pessoas, porque Deus é um Deus de perto e o nosso Deus também é um Deus de longe. Onde quer que essa pessoa esteja, eu tenho certeza que ela será alcançada pelo poder da nossa oração. E isso é muito lindo, esse é o nosso Deus, está em todos os lugares, em todos os momentos. Deus está sempre do nosso lado, porque Deus nos ama, deu a vida do Filho dele para nos salvar, né? Tirar todo o pecado que havia em nós, tirar todo espírito de enfermidade, doenças que haviam sobre nós, e hoje nós podemos tomar posse da bênção por meio da fé que adquirimos na palavra de Deus. A mensagem hoje é uma mensagem muito conhecida por muitos cristãos, mas talvez muitas pessoas que nos assistem através desse vídeo, ou que vão assistir, né, futuramente, que não têm acesso às escrituras, não conhecem profundamente a palavra de Deus, e através dessa palavra, através dessa pregação, ela será alcançada, ela entenderá como funciona o mundo espiritual. Nós precisamos entender que existe um campo espiritual, e se nós não lutarmos com as armas corretas, nós temos o risco de nos ferir diante dessa batalha. Então hoje eu quero falar com você sobre o nosso adversário. Tem muitas pessoas que não acreditam no diabo, não acreditam que o diabo existe, isso aí é uma fantasia, isso aí como se diz, é um personagem que as igrejas, né, como se diz, lançaram. E nós precisamos entender que o diabo ele é real, né? Ele existe. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver várias passagens onde ele é citado e o que ele faz e o que ele pratica. E é como Deus fala na palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem acesso à palavra e essa palavra abre os teus olhos, você entende que verdadeiramente muitas coisas que você está vivendo tem a mão do diabo por trás de tudo isso. E eu quero ensinar você, né, essas características do diabo. Eu quero ensinar você a forma que o diabo ele age, e eu quero ensinar você a verdadeiramente vencer esse inimigo, porque Deus já nos deu essa condição de vencermos. Então, se você está aí com a sua Bíblia Sagrada, eu quero ministrar para você uma palavra muito conhecida, que está em João capítulo 10. Evangelho de João. Já quero entrar na mensagem e olha, vai compartilhando, porque essa palavra vai ser poderosa no nosso coração. Então, João capítulo 10, o versículo é 10. Todo mundo sabe de cor e salteado.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É claro que se nós lermos o capítulo, nós vamos entender no contexto histórico que Jesus ele está nomeando esse ladrão como os religiosos daquela época. Aqueles que colocavam, impunham ali um jugo que eles mesmos não praticavam. Então, não vou entrar no contexto histórico, mas eu vou entrar exatamente na revelação dessa palavra, que tem o mesmo sentido. O ladrão é o caminho, como se diz, do mal. E ele diz, e eu vim, eu quem? Jesus. Jesus está falando, eu vim ao mundo para trazer vida e vida em abundância. Então, se algo está impedindo você de ter uma vida abundante, você pode ter certeza que o ladrão está agindo na sua vida. Talvez é a falta da saúde, a falta da paz, a falta de ânimo, a falta de alegria, a falta de disposição. Então, muitas das vezes, aquilo que nos falta pode ter ali a mão do adversário. É dois caminhos. O caminho que nos leva a Deus, a salvação, e o caminho que nos leva ao diabo e ao inferno. Então, quando ele diz que o ladrão, ele vem senão a roubar, matar e destruir, essas são as características do diabo. Ele rouba, ele mata e ele destrói. Então eu quero mostrar para você que diante dos nossos olhos nós não podemos ver, porque ele é um espírito, assim como Deus. Mas existe um mundo espiritual onde a guerra, ela é, como se diz, enfrentada. E é através da nossa fé que a gente combate esse mal. E quem vai relatar isso para nós é o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, que também é uma passagem muito conhecida por muitos cristãos, mas que na hora que são atacados pelo inimigo, muitas pessoas não se lembram dessa palavra. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas. Ou seja, aqui, nós estamos falando de espíritos das trevas, que são os espíritos malignos. Então é real. Se você achava que não existia, hoje a palavra de Deus está mostrando a nós que existe. E ele está dizendo, contra os potestades e os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o diabo, Satanás e os seus demônios é um espírito. E quando a gente entende que ele é um espírito, e a gente entende as características dele, o que ele faz, como ele opera, a gente começa a lutar não contra pessoas, nós começamos a lutar contra ele. O diabo não quer que você acredite que ele existe. O diabo não quer que você acredite que as obras que acontecem muitas das vezes conosco, não é da parte dele. Quanto mais ele poder nos enganar, mais ele vai poder agir, mais ele vai poder se manifestar em nós. Então, quando Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, tem muitos cristãos lutando contra a carne. Às vezes é uma pessoa que está com problema no casamento, e ela está lutando contra o marido, ela está lutando contra a esposa, sendo que a luta dela não é contra a pessoa, a carne, o sangue. Mas são os espíritos malignos que entram e agem e roubam a paz, e roubam, como se diz, o respeito, roubam a alegria do casamento, roubam aquela comunhão que há entre o casal. E muitas vezes a gente começa a lutar contra a pessoa e a gente não tem resultado. Parece que quanto mais a gente luta com aquela pessoa, mais o casamento fica difícil. Estou dando o exemplo do casamento.
não vai mudar, porque se eu não usar as armas certas e quem é o meu adversário, eu vou me ferir nessa batalha. Então você tem que lutar contra os espíritos malignos. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia, vamos para Marcos, no capítulo 5, que também é uma passagem conhecida por muitas pessoas. E aqui nós vamos relatar exatamente como é que o diabo ele faz na vida de uma pessoa. E hoje você vai entender que existe por trás de toda a normalidade um espírito maligno. Então, olha o que Deus fala aqui em Marcos 5, versículo 1. Eu vou ler o texto, depois a gente para estudar. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, diz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não tem comunhão entre luz e trevas. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios, olha aí, lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Olha aqui, que tremendo, né? E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que o tivera a legião, olha o resultado aqui, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Como é que pode uma pessoa violenta, como é que pode uma pessoa destruidora, como é que pode uma pessoa que ninguém continha, de repente, ela volta ao perfeito juízo? De repente ela já não anda mais sem roupa, mas ela fica vestida. De repente ela se acalma, se assenta e conversa com as pessoas, sendo que no seu estágio antigo não tinha como dialogar, não tinha como se aproximar, não tinha como amansar aquele homem. Então você vê aqui uma ação do diabo, uma alteração na natureza do homem. Porque Deus criou o homem para ser uma pessoa santa, ser uma pessoa que é o caráter de Deus. E se a pessoa não tem aquela mansidão, aquela característica de Deus sobre a vida dela, é porque tem um espírito maligno agindo. E como que o diabo age? Primeiro ele vai na sua mente, ele planta um pensamento na sua mente. Daqui a pouco aquele pensamento, se ele não é rejeitado, ele vira um sentimento. Eu vou dar um exemplo muito simples, eu costumo dizer muito nas minhas pregações, que por exemplo, vamos supor que eu fui ofendida hoje. E o diabo vem colocar nos meus pensamentos e eu passo o dia todo pensando naquela pessoa, pensando
na maldade que ela fez, que ela não podia ter feito aquilo comigo, quem era ela para ter feito aquilo, eu que ajudei tanto aquela pessoa e agora com essa ingratidão essa pessoa me humilha, essa pessoa tenta me prejudicar e eu passo o dia todo ali, como se diz, comprando aquele pensamento que o diabo lançou na minha mente, porque é um pensamento de inquietação, um pensamento mau. E daqui a pouco, se eu não rejeito aquele pensamento, eu já estou com meu coração cheio de ódio. Daqui a pouco eu estou com meu coração cheio de amarguras. Daqui a pouco eu vou abrir a minha boca e eu vou começar a falar mal daquela pessoa. Porque o que está no coração, a boca fala. Então são dessa forma que o diabo começa a trabalhar. É um pensamento contrário. É um pensamento perturbador. É um pensamento que você sabe que é errado, que não é natural aquele pensamento. Então você deve, no momento que aquele pensamento é lançado sobre a sua mente, você deve clamar a Jesus, como ele diz, clama a mim e responder-te-eis. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame a Jesus, dizendo em nome de Jesus, você, diabo, que está por trás desse pensamento, você vai sair da minha mente agora em nome de Jesus. Mas aí a pessoa fica pensando, ela passa a madrugada toda pensando naquela maldade. E numa oportunidade que ela tem, ela quer agir, como se diz, na mesma moeda. Ou seja, o diabo conseguiu o que ele queria, a discórdia, a inimizade, a confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Então entenda que tudo aquilo que você sabe, porque todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo se eu não sou um conhecedor das Escrituras, eu, por ser um ser humano criado por Deus, eu sei exatamente o que é certo e o que é errado. Então eu sei que aquele pensamento, muitas das vezes, não é correto. Então, isso são espíritos malignos que vão entrando, ou seja, vão agindo na vida da pessoa e vai prendendo a pessoa no ódio, vai prendendo a pessoa no orgulho. Aquela pessoa que ela é a dona da verdade, somente o que ela fala é o que conta, todo mundo está errado, só ela está certa. Todo mundo não presta, só ela que é boa. Isso chama-se orgulho. Aquela pessoa que muitas das vezes ela faz tratamento, ela vai ao médico, mas ela está sempre doente. Um espírito maligno prendendo a saúde daquela pessoa. Como a depressão, aquela tristeza profunda. Um dia começa assim, uma tristezazinha sem sentido. Passa uma semana, vem uma tristezazinha, passa despercebido. Daqui a pouco eu estou quase todo dia com aquela tristeza, daqui a pouco eu estou quase todo dia chorando, eu estou quase todo dia lamentando, estou quase todo dia sem vontade para nada. E aí o diabo vem e ele prevalece. Eu falo porque eu já passei por um quadro de depressão. Ele vai tomando conta de uma tal maneira o nosso coração, a nossa mente, que a gente olha para os lados e a gente não consegue ver saída. Porque você vai ao médico, o médico não dá diagnóstico. Você vai à família, a família não entende. Então você começa a se isolar porque ninguém te entende, ninguém consegue te ajudar. E ali o diabo ele vai se apoderando da pessoa. Você viu exatamente nesse texto o que o diabo fez na vida desse rapaz? Ele se cortava, ele se lançava no fogo, ele vivia nos sepulcros, vivia na imundície, no lixo. Não tinha nada que continha aquele homem, se era cadeia, se era corrente, ele estilhaçava tudo, ninguém conseguia prendê-lo. Vivia totalmente descontrolado, mas para chegar a essa possessão de legiões, começou com pensamento, começou com sentimento, começou com atitudes. É como a Bíblia diz em Salmo 42, um abismo chama outro abismo. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Primeiro a gente tem que acreditar, eu digo acreditar no sentido do quê? De saber que ele existe. E entender qual é o plano dele, o que ele faz na vida das pessoas. Ele mata
ele rouba, ele destrói. Puxa, eu sinto que o meu casamento está sendo destruído. Será que é o marido? Será que é a esposa? Não. Por algum motivo, um espírito maligno entrou nesse relacionamento e está conseguindo colocar a rejeição no coração do casal. Então nós precisamos hoje aprender com quem nós temos que lutar. Tem gente que está doente e está falando, Deus colocou essa doença porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Amados, Deus é Pai. Ele diz na palavra dele que, nós sendo pais sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, o que dirá Deus? Eu tenho um filho de 8 anos. Você acha que um dia eu vou desejar que o meu filho fique doente? Que o meu filho fique acamado? Um pai, quando vê um filho doente, ele quer estar no lugar do filho, ele quer sentir aquela dor que o filho está sentindo. Porque o pai e a mãe não aguentam ver um filho doente. Agora, você acha que Deus vai colocar uma doença no meu corpo para me ensinar alguma coisa? Ele vai colocar, como se diz, um problema na minha vida para me ensinar alguma coisa? Pode haver a permissão? Pode. Mas por que existe a permissão de Deus? Porque há uma porta aberta. Isso está registrado no livro de Jó. Quando o diabo chegou na presença de Deus e disse, olha, me deixe tocar no seu servo Jó. E você vai ver que ele vai blasfemar contra o Senhor. Deus já conhecia o caráter do Jó. Deus sabia até onde o Jó poderia ir. E Deus permite o diabo. Mas por quê? Porque o Jó, ele tinha uma porta aberta na vida dele, o medo. Então, quando existe alguma porta aberta na nossa vida, onde o diabo consegue ter acesso, começa a existir a permissão. Mas não porque Deus queira que você fique doente para você aprender uma lição, que você fique desempregado para você aprender a valorizar o seu trabalho. Nós precisamos entender, e o diabo, ele é um adversário paciente. Porque o diabo, ele passa o tempo todo nos observando. O tempo todo. E ele vai notando quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. É claro que o diabo não vai me tentar no meu ponto forte, que eu não vou dar nem voz para ele. Mas ele vai me tentar aonde eu sou o quê? Aonde eu sou fraca. Aonde muitas das vezes eu não tenho forças para conseguir reverter aquela situação. Às vezes tem pessoas que têm a fraqueza no lado da prostituição. A pessoa não pode ver uma mulher, não pode ver um homem, que a pessoa já se lança na lascívia, já começa a pensar naquelas coisas imundas e daqui a pouco ela está praticando. Está adulterando, está fornicando. E ela não tem controle, ela não tem domínio. E o diabo sabe e vai colocar pessoas no caminho daquela pessoa que é fraca naquela parte para ela cair. Porque quando ela cair, ele entra e domina. E a pessoa fica presa nele. Ela passa a ter aquela aliança com o inimigo. Então nós precisamos identificar quais são as áreas da nossa vida que nós temos uma fraqueza. Às vezes tem pessoas que é o lado da saúde. A pessoa sente uma dor de cabeça, pronto, ela já pensa que ela vai morrer. Aí ela já corre para o médico, aí ela fica apavorada, ela começa a gritar, ela começa a chorar. Ai, mas será que é essa dor de cabeça? Será que eu vou morrer? O diabo sabe que toda vez que surgir uma dorzinha, a pessoa se desespera. Que tem ali um probleminha que a pessoa já perde o controle, ela fica desequilibrada. Então, é como um dia o pastor Jaime falou uma coisa muito importante. Quando ele entrou na igreja, ele tinha o vício, que o vício é um espírito maligno, porque Deus não criou o seu corpo para você prejudicá-lo, Então, o pastor Jaime entrou na igreja e ele estava com síndrome do pânico. E ele começou a frequentar os cultos, manifestou muitas das vezes ali na oração. E o que ele fez para fortalecer aquela área emocional dele? Ele começou a procurar na Bíblia versículos que falavam sobre confiança. Porque o medo, a pessoa fica insegura. Insegura de sair, insegura de fazer, insegura de tudo.
Então aqueles versículos, ele foi estudando, ele foi orando aqueles versículos. Toda vez que o medo batia a porta do coração dele, ele citava aqueles versículos do diabo dizendo: Deus está comigo, Deus não me deixará, não me abandonará. E ele foi lutando com aqueles versículos, porque você quer vencer o diabo, você vence o diabo na palavra. Não tem arma mais poderosa do que a palavra. Jesus estava no deserto, o diabo disse: se você é Cristo, transforma esses pães, essas pedras em pães. E como foi que Jesus venceu aquele demônio? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Então, como a gente vence o diabo? Com a palavra. Então, se você hoje, a sua fraqueza é a sua saúde, então comece nas escrituras a buscar passagens que falam de cura. E vai estudando. Quando vier uma dor de cabeça, você vai lembrar quando Jesus curou o cego, quando Jesus libertou ali o endemoniado. E você vai orar a Deus assim como o Senhor libertou aquele endemoniado, como o Senhor abriu os olhos daquele cego, o Senhor limpou aquele leproso. Deus, eu estou na presença do Senhor para determinar que essa dor vai sair do meu corpo, porque o Senhor é um Deus que cura e eu creio nessa cura em nome de Jesus. Você não vai conseguir, como se diz, você não vai deixar o diabo prevalecer na sua vida. Então hoje identifique quais são as suas fraquezas e comece a ter tempo para estudar a palavra, para você fortalecer essas áreas, porque senão o diabo vai sempre agir contra você nessas áreas, nesses pontos fracos. Ele não pode vencer. Jesus derrotou ele lá no inferno. Para que Jesus derrotou o diabo no inferno? Para ele ressuscitar e dar o nome dele para nós, e nós quebrarmos e desfazermos todo e qualquer poder do diabo. Então nós temos esse poder, essa autoridade. Em Lucas 10:19, Jesus disse: eis que vos dou poder, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e não fará dano algum. Deus nos deu poder e autoridade. Agora a gente fica lutando contra a carne. A gente fica lutando contra o sangue. E com isso o diabo vai se alastrando, o diabo vai, como se diz, dominando. E a pessoa não consegue lutar. Então hoje, quando você aprender a lidar com o seu inimigo, reconhecer que por trás daquela normalidade existe um espírito maligno, você vai lembrar dessa passagem. Jesus expulsou o espírito imundo daquele jovem. E como foi que ele ficou? Olha que bonito, né? Isso aqui é que você precisa colocar em seu coração. E o versículo diz, né? Deixa eu pegar aqui a passagem. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Acabou. Agora sim, ele era a criação de Deus, a criatura de Deus. Como Deus criou o homem. Pleno. Juízo pleno. Então hoje, toma posse da bênção. Não vai dar tempo, mas você pode na sua casa estudar Lucas capítulo 13, do versículo 12 ao 16. Quando Jesus estava pregando a palavra de Deus no templo, e no meio da pregação, ele fala com uma mulher que estava lá no finalzinho da fila, quietinha lá no lugarzinho dela, ouvindo que Jesus pregava. Quando Jesus falou: olha, você mulher, vem para o meio do círculo. Aquela mulher foi, né? Se levantou, ela foi, e ela era encurvada. E Jesus fala o seguinte, Jesus fala assim: olha, esta mulher aqui, ela está presa a Satanás há 18 anos por um espírito de enfermidade. Há 18 anos aquela mulher vivia encurvada. Então, se aquela mulher estava encurvada, significa que isso era uma enfermidade. E ela estava presa àquele espírito de enfermidade. Jesus repreendeu aquele espírito de enfermidade e a mulher se ergueu. A mulher levantou perfeitamente. Então, hoje é para a gente entender que nós temos um adversário. E nós não podemos deixá-lo agindo
na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa vida sentimental, emocional, espiritual, familiar, né? Você está vendo ali um agito no seu filho, você fala, poxa, meu filho não é assim, meu filho está diferente. Pode contar. Existe um espírito maligno que está tentando a vida do seu filho, está mexendo com o emocional do seu filho. Então é hora de você entrar em batalha. E não ficar lá, meu filho, e agora? O que está acontecendo com meu filho? Ai, será que eu vou perder? Não! É hora de você entender que você tem que lutar. Deus te deu a arma. Então hoje eu vou orar por você. Eu não sei qual é o seu ponto fraco, eu não sei em que área da sua vida você está sendo bombardeado por esses espíritos malignos. Talvez você fale, pastor, eu estou preso há anos no vício do cigarro. Há anos que eu estou preso no vício da bebida, eu não consigo largar, né? Como se diz, eu já não consigo ficar sem. Mas se você entender que esse vício está acabando com o seu corpo, que está destruindo o seu organismo, é um espírito maligno que está dominando você. E que se você hoje não crer que ele é um espírito maligno e não se levantar contra ele, ele vai acabar destruindo a sua vida. Ele vai destruir. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não vai sossegar enquanto ele não destruir aquela pessoa. Então acorde. Lute. Fale com Deus hoje. E não tenha medo de lutar contra o diabo. Agora eu quero orar por você. Como eu disse, é uma palavra conhecida por todos, né? Uma palavra muito, como se diz, pregada. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, talvez, hoje foram despertadas para saber realmente como ela tem que lutar. Amém? Vamos orar? Pega o seu copo com água. Eu quero pedir uma bênção, né? Do Senhor Jesus. Quando você tomar dessa água, você não vai tomar apenas uma água. Você vai tomar o remédio que Jesus vai colocar nessa água, para curar a sua alma, curar o seu espírito e curar o seu corpo. Porque Ele tem o poder de curar. Então, vamos em nome de Jesus abençoar esse copo com água e na sequência nós vamos participar da água e vamos entrar na batalha espiritual. Amém? Então feche os teus olhos. Jesus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. O diabo, Pai, ele foi descoberto. E Deus, é para pôr em liberdade a vida dessas pessoas, Pai. Quantas estão hoje sendo enganadas pelo diabo? Até, meu Deus, pensando mal do Senhor. Achando que essa doença que ela está sentindo, o Senhor quem colocou nela. Talvez aquele problema financeiro, aquele problema conjugal. Meu Deus, mas hoje esse demônio foi descoberto. E eu quero pedir agora, Pai, que todos que estão orando comigo com fé, que estão crendo, Pai, que o Senhor é Deus para colocar nas moléculas dessa água o remédio, para curar, meu Deus, os teus filhos de dentro para fora, Pai. Seja um câncer, seja uma diabetes, seja, meu Deus, uma má formação, seja uma infecção, Pai. Seja uma bactéria, um vírus que entrou no corpo desta pessoa, uma doença autoimune. Meu Deus, seja uma deficiência auditiva, seja, meu Deus, um problema na visão, na fala, o que quer que seja. Ou esta pessoa que está vivendo uma vida de dores, todo dia ela tem dores, Pai, que tem parado a vida dela. Mas em nome de Jesus, ela vai tomar essa água, Pai. E ela vai presenciar um milagre na vida dela, como o Senhor libertou esse endemoniado. Como o Senhor libertou aquela mulher que há 18 anos estava presa por espírito de enfermidade, esta pessoa hoje vai ser livre, Pai. E nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Participe da água. Agora continue com seus olhos fechados, mas entre em batalha espiritual comigo agora. Pai, hoje nós aprendemos que nós temos que fortalecer as nossas fraquezas, Pai. E o Senhor vai dar a direção e vai iluminar essas pessoas a buscar nas Escrituras a resposta, Pai, para as suas áreas. Mas agora, Pai, na autoridade que há no poder do nome de Jesus, esse poder que foi dado a mim,
foi dada a você que está orando comigo. Levante a sua voz agora e diga: diabo, saia da minha vida. Até hoje você me enganou, até hoje você dominou a minha mente, dominou o meu corpo, dominou o meu coração, mas hoje você vai sair em nome de Jesus com esse pensamento mau, com esse sentimento ruim, esse sentimento opressor, que essa pessoa, Pai, não vê felicidade, não vê alegria em nada. Diabo, sai da vida dela, pega esse ódio, pega esse orgulho, Satanás, pega agora esse rancor desse coração agora e sai em nome de Jesus. Saia desse corpo, saia da visão, da audição, da fala, saia do aparelho digestivo, reprodutor desse corpo, saia dos ossos, dos nervos, dos músculos, das juntas, onde estiver um espírito de enfermidade, eu digo: saia, solte esse corpo, todos os caroços desapareçam, em nome de Jesus. Eu digo: todo mal, sai da corrente sanguínea, sai do coração, da pressão deste corpo, agora, em nome de Jesus. Eu determino que a pressão desse corpo volte ao normal, normalize-se agora, em nome de Jesus. E Pai, se alguém estava oprimido pelo mal, um peso no corpo, um peso na nuca, diabo, desencosta desta pessoa em nome de Jesus. Oh, levante as suas mãos aos céus e comece a glorificar a Deus, porque Jesus te visitou na sua casa. Creia agora que a unção da cura está sendo derramada sobre a sua vida. Comece hoje a respirar o ar da liberdade. Isso, você vai sentir uma leveza no seu corpo, você vai sentir uma leveza na sua alma. Esse é o poder de Deus se manifestando. Você que estava aí triste, começa a se animar. Você que estava desesperançoso, comece agora a ter esperança. Diga a Deus: amanhã o dia vai ser melhor. Amanhã grandes coisas vão acontecer na minha vida, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o meu Senhor. Pai, eu abençoo a todos, crendo no grande milagre, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que oração abençoada. Eu tenho certeza que você foi alcançado, por essa oração. E se prepare, porque domingo agora é Santa Ceia do Senhor e vai ser um dia inesquecível. Eu vou estar aqui ao vivo, 8h30 da manhã. Vou trazer uma palavra de poder ao seu coração. Vou ministrar a Santa Ceia. Você já pode preparar o suco de uva, você pode preparar um pedacinho de pão para você participar conosco. E vai ser tremendo. Também é Dia das Mães, vamos aí abençoar todas as mamães. Convide as mamães também para participar dessa live e vai ser bênção, tá bom? Eu conto com você domingo, 8h30 da manhã, em nome de Jesus.